Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de NR35. Eu sou o instrutor Rafael Traz e vou acompanhar vocês nessa videoaula. Pessoal, importantíssimo agora, nós vamos falar sobre a zona livre de queda. O que é a zona livre de queda, né? Eu sei que o trabalho em altura ele é feito para evitar a queda e tem todos os procedimentos, todas as margens de segurança, equipamentos para utilizar e as técnicas do trabalho em altura para que a queda não ocorra. Porém, como eu disse nas aulas anteriores, existe o risco de 100% risco 1%, mas nunca existe risco zero quando se trata de trabalho em altura. Ele pode ser o mínimo possível, mas ele ainda assim existe. Um trabalhador escorregar, um ponto de fixação ele não está do jeito que ele esperava, um mal súbito, enfim, as possibilidades são imensas. Por isso que eu digo que o risco zero no trabalho em altura não existe. E é por isso que os pontos aí principais de segurança e a questão do trabalho deve ser feito conforme o treinamento. Perfeito? E o que é essa zona livre de queda? É a distância mínima do dispositivo de ancoragem até o próximo nível inferior real, chão, né, obstáculo, enfim, o que seja. Ou seja, pessoal, é uma zona onde, caso exista a queda do trabalhador, ele não irá se chocar com nada, ele não irá confrontar, não irá debater em nada e ele ficará em uma parte segura ali, livre, para que ele possa ser resgatado, para que ele possa ser puxado de volta ou porque o plano aí de resgate entre ação e esse trabalhador tenha o espaço que ele precisa para poder ser resgatado. Perfeito? Claro, sempre procuramos evitar a queda, mas lembrem disso, o risco zero não existe no trabalho em altura. O que nós temos que considerar numa zona livre de queda, né? O que é importante vocês perceberem quando a pessoa faz aí, o responsável técnico faz todo a estrutura do trabalho, monta a sua PPAPR, né? Faz toda a logística, ele precisa observar o seguinte: existem 4 pontos principais nessa zona livre de queda. O ponto A, como vocês podem ver na imagem, é a distância da parada do dispositivo móvel ou da longitude do talabarte, ou seja, basicamente onde eu vou ancorá-lo. Quanto maior, melhor. Quanto mais acima da minha cabeça, melhor. Quanto mais acima do ponto de ancoragem no meu equipamento, melhor. Quanto mais abaixo, pior. Eu vou mostrar para vocês o porquê. O segundo ponto, B, longitude de desgarre ou do absorvedor de energia. O que isso significa? Principalmente em casos de talabarte, é a parte onde o absorvedor de energia ele vai poder receber o tranco da queda e entrar em ação ou não, dependendo aí da carga que for aplicada, dependendo do peso do trabalhador, dependendo da altura que ele caiu, vai gerar um impacto, vai gerar um estresse aí nesse absorvedor de energia. Esse impacto vai liberar ou não o absorvedor de energia para ele poder realizar a função dele, que é justamente, como o nome já diz, absorver o impacto, absorver a energia aí que o trabalhador receberia esse tranco, porém ele entrando em ação, ele não recebe esse tranco, principalmente na sua lombar, onde o cinto ele suspende o trabalhador. C, altura média do usuário, né? O usuário aí, o responsável técnico tira uma média de altura da equipe e coloca essa altura média no ponto C para que todos tenham basicamente mais ou menos ali a mesma altura do ponto C. E o ponto D é uma margem de segurança, né? Caso aconteça alguma coisa, caso ele preveja alguma coisa, errou em algum cálculo, qualquer coisa assim, existe uma gordura, existe uma margem de segurança para que isso seja da melhor forma possível, para que essa queda não tenha, né, o trabalhador não se choque com nenhum ponto, com nenhum solo, nenhuma parte aí que possa comprometer o seu físico, né, pessoal? Por isso que os limitadores de queda individual são importantes, seja um trava-quedas, seja um talabarte, seja às vezes um cordim. Eu tenho meu talabarte, eu tenho meu trava-quedas, mas eu também quero um limitador para que eu não consiga ultrapassar um certo ponto. Ou seja, esses limitadores, eles têm essas suas possibilidades, né, de operação.
A fixação direta ao elemento, eu coloco o meu cordinho, o meu talabarte direto no elemento, ou o trava-quedas retrátil tradicional, que é um equipamento muito bacana. O trava-quedas retrátil, ele é algo que possibilita você ter uma mobilidade muito boa. Ele não, você não precisa ficar manuseando toda hora, ele é automático. E aí quando existe o susto, né, quando existe a queda e esse equipamento começa a correr numa velocidade muito maior, ele trava sozinho como se fosse, por exemplo, o cinto do seu carro. Ele tem a mesma funcionalidade. Perfeito? Quando existe um impacto, quando é uma velocidade muito grande que vai correr ali dentro do equipamento, ele acaba travando sozinho e você não precisa se preocupar em manuseá-lo enquanto você trabalha. Pessoal, como eu disse para vocês, na zona livre de queda, no fator de queda, né, nós temos que nos atentar em colocar o nosso talabarte, colocar o nosso trava-quedas sempre o mais acima que eu posso da minha cabeça. Por quê, pessoal? Existem ali, ó, alguns pontos importantes conforme a imagem mostra, tá? Nós basicamente precisamos minimizar o comprimento dessa linha quando o trabalhador sofrer uma queda, por exemplo. Quanto maior eu tiver o meu talabarte acima da minha cabeça, quando eu sofrer uma queda, menor será o impacto. Porque se eu sofro uma queda com o meu talabarte acima da minha cabeça, o impacto ele é menor, eu não faço aquele pêndulo, o famoso pêndulo. Agora, eu tenho o meu talabarte no ponto aqui, basicamente junto com a minha cintura. Eu coloquei ele aqui na altura da minha cintura. Se eu cair, pessoal, eu vou sofrer um impacto muito maior se eu tivesse pego o meu talabarte e ancorado acima da minha cabeça. Vocês conseguiram entender esse conceito? Porque é importante sempre trabalhar com o nosso fator de queda acima da nossa cabeça. Existem situações que eu não consigo, né? Às vezes pela instalação onde eu estou trabalhando, às vezes pelo trabalho que eu estou realizando, ou às vezes até por uma retenção de movimento. Então eu posso abaixar um pouco esse fator de queda, mas eu preciso tomar muito cuidado para não ultrapassar muito do meu ponto de referência de onde está ancorado esse equipamento no meu cinto, porque eu tenho que minimizar o máximo que eu posso caso exista uma queda, para que eu não sofra um impacto muito grande, para que seja uma queda tranquila, digamos assim, se é que é possível. Perfeito, pessoal? Como eu disse para vocês, esse é um modelo de trava-quedas retrátil. Ele é muito confiável, ele é muito utilizado, principalmente em escadas marinheiros, linhas onde o trabalhador tem que se deslocar principalmente horizontalmente, que é algo que exige, se você tem um trava-quedas manual, existe você ficar manuseando aquele equipamento enquanto você trabalha. Isso causa um atraso, causa um estresse, causa aí às vezes a pessoa passa por cima das regras de segurança porque ela não quer perder tempo com isso. Quando eu tenho trava-quedas retrátil, eu não preciso me preocupar no manuseio. O próprio equipamento já faz a função que ele precisa quando existe ali naquela parte de onde está saindo o tirante, de onde está saindo a corda. Caso ele corra muito rápido, ou seja, o trabalhador sofreu uma queda, ele vai travar naturalmente, ele vai travar automaticamente, perfeito? É importante que esse equipamento aí esteja ancorado em uma viga, em um ponto bomba, que ele esteja aí na parte superior à sua cabeça, como a gente já conversou, né, com o fator de queda acima da sua cabeça, porque ele é o dispositivo de ancoragem contra a sua queda, que vai estar conectado no dispositivo de união, no mosquetão, enfim, no elo de ligação que você utilizar com o sistema. E isso vai para o seu cinturão tipo paraquedista, tanto nas suas costas quanto no seu peito ou qualquer outro ponto de ancoragem que você vai escolher, que vai se desenvolver da melhor forma a sua tarefa, o seu trabalho em altura. Por exemplo, eu vou trabalhar de frente para uma estrutura, não vou colocá-lo no meu peito, vou colocar nas minhas costas, entendeu? E por aí vai a dinâmica do trabalho em altura. Porém, este dispositivo sempre estará ancorado em mim e eu sempre estarei ancorado nele. Seja retrátil ou seja um trava-quedas manual. Perfeito? É obrigatório, pessoal, agora vamos conversar um pouquinho sobre o nosso talabarte. É obrigatório o uso de absorvedor de energia no talabarte, ou seja, aquela parte ali onde vocês estão vendo na imagem, aquele é o absorvedor de energia, nas seguintes situações. Quando o fator de queda for maior que 1,
e aí eu vou mostrar para vocês o fator de queda no próximo slide. E quando o comprimento do talabarte for maior que 90 centímetros. Como assim o comprimento do talabarte? Né? No meu talabarte eu tenho as garras, onde eu ponho o dispositivo de ancoragem, o tirante e o dispositivo de união, onde eu conecto no meu cinto. O tirante, se ele for maior que 90 centímetros, ele precisa ter o absorvedor de energia. Se ele for menor que 90 centímetros, ele não precisa ter o absorvedor de energia. E quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Depende da minha zona livre de queda, depende da distância que eu estou do chão. Por exemplo, o absorvedor de energia ele começa a ser eficaz a 5 metros do solo, depende do equipamento. Sempre importante a gente ler essa informação que eu estou falando para vocês no próprio absorvedor de energia, ele traz essa informação para vocês. Ou seja, eu coloco um trabalhador a 3 metros de altura, ele sofre uma queda, esse absorvedor de energia, dependendo do fator de queda onde ele ancorou o seu talabarte, pode vir a abrir e aí ele vai utilizar os 5 metros de altura, mas eu só tenho 3. Ou seja, não adiantou de nada o EPI. Vai só minimizar o choque que ele terá com o chão, porém ele irá se chocar. Perfeito? Agora, se eu utilizar um talabarte menor que 90 centímetros, sem absorvedor de energia, com um fator de queda alto, ou seja, acima da minha cabeça, meu talabarte ancorado acima da minha cabeça, caso ele caia, não existe absorvedor de energia, o impacto que ele irá sofrer desse desgaste será pequeno, porque o meu fator de queda está alto, ele está numa altura boa, e eu posso sim ter a minha margem de segurança que ele não irá se chocar contra o solo. Perfeito? Existem diversas situações e quem deve pensar isso, quem deve trazer o equipamento pronto para vocês utilizarem de acordo com a instalação, de acordo com o local que vocês vão trabalhar, é o responsável técnico por essa operação. Perfeito? Agora vamos conversar um pouquinho sobre o fator 0, 1 e 2. Fator de queda, ou seja, onde está ancorado o meu talabarte, o meu trava-quedas e qual é o percurso que eu vou seguir, que eu vou sofrer caso eu tenha uma queda, dependendo do meu fator. Então, pessoal, no fator 0, quando eu tenho a minha ancoragem acima da minha cabeça, eu tenho um pequeno percurso para eu percorrer até o meu talabarte, até o meu trava-quedas esticar por inteiro e eu sofro um impacto basicamente inexistente, um pequeno impacto. É muito pouco comparado ao que poderia ser, por exemplo, no fator 1, onde, por exemplo, eu tenho o meu talabarte ali na altura da minha cintura e quando eu sofrer uma queda, eu vou tomar um tranco considerável, né? O percurso que eu vou correr ali até esse equipamento esticar a sua corda e travar a minha queda, vai me dar um impacto considerável. Assim como no fator 2, olha só, pessoal, o fator 2, eu tenho o meu talabarte ali ancorado no nível ali dos meus pés. O percurso que eu vou percorrer até essa corda esticar é muito grande e eu vou sofrer um impacto muito grande. E aí, com certeza, o meu absorvedor de energia irá entrar em ação nesse momento, porque a carga que vai ser aplicada no meu talabarte vai ser muito maior. Lembrem que quando eu tenho um peso e a aceleração dessa massa for uma velocidade constante, o meu peso vai ser maior. Logo, esse equipamento irá sofrer um impacto muito maior e eu também. Perfeito? E aí, quando a gente está falando do fator 0, 1 e 2, lembre do slide anterior, onde ele diz que o absorvedor de energia é necessário quando o fator de queda for maior que 1, por exemplo. E aí eu venho aqui e mostro para vocês, maior que 1, e aí vocês conseguem entender o porquê desse absorvedor de energia importante, justamente para que o impacto seja reduzido, caso não tenha como eu ter um fator de queda 0. Né? Depende do local, depende do trabalho, depende dos pontos aí de ancoragem, depende dos pontos de segurança e alguns trabalhos, infelizmente, eu não vou poder contar sempre com fator 0, mas aí a gente tenta diminuir de qualquer forma os riscos para que você não tenha um percurso muito maior e não sofra um impacto muito grande. Perfeito? Existem também outros dispositivos de EPIs, né, como luvas, óculos, capacete de altura, as botas de segurança, nós vamos mostrar isso daí depois para vocês com maiores detalhes.
e também o protetor auricular. Existem máscaras também, tem muitos trabalhos de altura que envolvem pintura, produtos químicos, ou seja, todos os EPIs têm que estar disponíveis para os trabalhadores dependendo do agente que ele estará exposto. E agora, para explicar melhor para vocês, como a nossa equipe ali no fundo, o andaime, ele, por exemplo, é um exemplo de EPC. Os cones de sinalização são um exemplo de EPC, fitas zebradas são exemplos de EPC, ou seja, todos os equipamentos de proteção coletivos que irão proteger tanto as pessoas não envolvidas no trabalho quanto as pessoas envolvidas no trabalho. Perfeito? Existe essa diferença entre EPI e EPC. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Comentem lá nas nossas redes sociais o que vocês acharam e eu vejo vocês na próxima.